Oi! Eu sei que vocês devem estar um pouco cansados de eu prometer que eu vou aparecer com mais frequência, sumir por um mês e só dar o ar da graça nos posts do canal pra dizer que tô viva. Mas era período de avaliação na faculdade, tinha encomenda pra fazer, porque aparentemente o YouTube tá pensando se me paga ou não, e eu com certeza tô mais presente que o pai de vocês. Mas o assunto do vídeo não é o pai de vocês e nem os meus sumiços recorrentes. Provavelmente você não deve me conhecer, se me conhece deve ser pelos últimos vídeos. Meu nome é MZ e eu sou PNGtuber e artista digital. Hoje vamos falar de Pingo. Pingo é uma série em stop motion criada por Otmar Gutmann e Erika Bergman. Otmar, nascido em 1937 na Alemanha, se mudou para a Suíça nos anos 60 e lá começou a trabalhar como animador de stop motion, inicialmente só como amador. E ele participou em uma série de animações desse estilo, mas infelizmente boa parte acabou virando Lost Media. E em 71 ele trabalhou no set de produção de Vila Sésamo, de uma versão especificamente alemã. Em 1980 foi um dos principais animadores de Lucy, The Manage of Street. E no mesmo ano, ele fundou o estúdio Trick Film Studio, onde ele, junto de outros artistas que faziam animações no estilo de stop motion, participaram de uma competição de curta-metragem para a TV suíça. E foi onde surgiu o nosso pinguim mais querido, Hugo, que foi o precursor para o surgimento do Pingo após 6 anos, que se consolidou finalmente num curta-metragem, Pingo, e esse nome aí que eu não vou tentar pronunciar, mas enfim, sendo o piloto de Pingo, que foi exibido em um festival e saiu ganhando. Assim, sendo exibido na TV suíça e pelo ótimo feedback, foi encomendada uma série em que a produção começou em 88 e só foi estrear em 1990. Tendo ao total 104 episódios. Não é à toa que isso demorou 2 anos para ser feito. Ao lado de Otmar, quem ajudou muito na criação do Pingo foi Erika, que não possui muitas informações, além de que ela e Otmar se conheceram nesse meio profissional da carreira dele, e após ele fundar o estúdio, ela foi responsável pelo time de animação para a produção do piloto do Pingo. Além disso, a ideia original foi que a série fosse sobre leões marinhos, mas foi ela quem insistiu na ideia dos pinguins, e principalmente foi responsável por coordenar como o Pingo deveria ser e agir e se mover. E foi assim que Pingo surgiu. E um dos detalhes mais encantadores desse desenho, obviamente, era a animação, porque, como se pode perceber, ele não é um desenho convencional. Diferente das animações da época que eram feitas à mão, desenhadas, com o uso de papel ou células, não esse tipo de célula, essa célula, Pingo se utilizava do estilo stop motion, ou melhor, claymation, que diferente do stop motion mais tradicional, que normalmente se utiliza de materiais mais rígidos, o claymation ele se utiliza de materiais mais maleáveis, como por exemplo, massinha à base de óleo, que era o material utilizado para a produção de Pingo, e que ela praticamente não endurecia. Mas a partir da 5ª e 6ª temporada, além da massinha à base de óleo, foi adicionado também a utilização de resina e borracha. Por isso que as temporadas anteriores parecem bem mais sujas, por assim dizer. E foi assim que o Pingo surgiu. Tá, mas do que se trata Pingo? A proposta é bem simples. Pingo é uma criança pinguim, caso vocês não tenham reparado, que vive no Polo Sul com a sua mãe, seu pai e sua irmã, Pinga. Sim, a irmã dele se chama Pinga. E basicamente, o desenho é sobre o Pingo se aventurando por esse lugar e fazendo coisas que normalmente uma criança faz. Brinca, apronta, conversa com estranhos, sofre bullying, bate na irmã, arrebenta a cara, rouba e joga jogo de azar. Ok, agora vocês sabem tudo sobre Pingo. Mas o que faz esse desenho ser tão bom? Só pra contextualizar, quando você pega pra assistir algo da sua infância, existem duas possíveis reações. A primeira é que você vai perceber que aquele desenho realmente só foi pensado por uma perspectiva infantil, porque seu cérebrozinho não se incomodava com a maldita narração desnecessária de uma cena que transmitia com clareza o que estava acontecendo em tela. Sim, eu tô falando de você, Hello Kitty lá na floresta. Ou você vai se divertir como se tivesse 7 anos de novo, porque aquele desenho realmente é muito bom. E Pingo se encaixa perfeitamente na segunda situação. E não é um exagero por conta de nostalgia. Boa parte das coisas que acontecem em Pingo são situações que os criadores dele tiveram semelhantemente na infância e conseguiram transmitir com muito carinho. E que provavelmente você passou por isso na infância, principalmente se você era o tipo de criança que brincava na rua. Bem,
eu não era uma dessas. Mas mesmo assim, tem muita coisa aqui que remete a um evento canônico da vida de 90% das crianças que tiveram uma infância minimamente normal. Eu fiquei seriamente em dúvida em que episódio trazer de exemplo pra demonstrar o quão bom Pingo é, porque realmente o desenho tem ótimos episódios. Como, por exemplo, o episódio do mijo. Sim, é nesse episódio que a gente tem a imagem icônica do Pingo mijando fora da privada. Mas eu acredito que o primeiro episódio é melhor e transmite bem o que eu quero dizer. Ele começa de forma bem simples, com a família do Pingo almoçando e mostrando ele tendo dificuldades para pegar comida, a ponto que ele entorta o garfo. Era só enfiar o garfo nas bolas, não era tão difícil. E ainda por cima, quase engasga com a bola. Aí ele leva um esporro do pai, clássico. Inclusive, falem aí o que vocês acham que era aquelas bolas. Na minha cabeça, aquilo é purê de batata. E ainda por cima, o Pingo segue fazendo palhaçada, como por exemplo, assoprar o suco com o canudo para fazer bolha. Eu fazia isso, você provavelmente fez isso, e se você nasceu depois de 2010, você faz isso, né? E depois de almoçar quase tudo, o Pingo sai pra brincar. E obviamente o pai dele não deixa, porque o Pingo não comeu a salada. Aí ele volta e teoricamente come a salada e gospe na privada e pede pro pai dele encher a bola de borracha. Enquanto isso, ele come quase todo o picolé da mãe dele e logo após ele pegar a bola de borracha, por algum raio de motivo, ele deixa a bola lá fora e volta pra casa pra fazer a mãe dele assoar o nariz dele. E aparece esse mano aí que se chama Pingo. Não, não é Pingo, é Pingo. Termina com o. Ele e mais esse outro pinguim arrombado roubam a bola dele. E o Pingo, que não é tão bobo, percebe essa palhaçada e corre atrás desses dois. Inclusive, olha que fofinho ele correndo e ficando puto. Pede a bola de volta, mas esses dois pinguins mal educados não devolvem e ainda fazem bullying com o pobre do Pingo, fazendo ele estourar a bola. E assim, o Pingo volta pra casa contando tudo o que aconteceu e o episódio se encerra com ele recebendo muito carinho e amor dos pais. E muitos dos episódios do Pingo retratam esses momentos presentes na infância de boa parte das pessoas, seja as brincadeiras, as interações com os colegas, a relação que você tem com seus pais na infância. Inclusive, eu gosto muito do episódio que o Pingo sai pra ajudar o pai dele no serviço, porque eu também já frequentei muito o trabalho do meu pai na infância. A diferença é que eu não ajudava em nada, eu ficava pedindo pra ele fazer cartões coláveis de My Little Pony. E o episódio do aniversário também é muito legal, eu ficava com muita vontade de comer salgadinho de massinha. Enfim, se eu for ficar falando aqui de cada episódio do Pingo, eu vou levar muitas horas pra fazer esse vídeo, e eu não tenho disposição pra fazer um vídeo de 1 hora. Além desses momentos muito identificáveis no desenho, o mais interessante de se observar é como o Pingo tem o jeitinho dele, mas principalmente, ele é muito expressivo, tanto que eu gosto muito de usar figurinhas dele. E grande parte desses detalhes, aparentemente, são de responsabilidade da Erika. Tanto que, após o falecimento do Otmar, ela seguiu envolvida em todas as outras produções posteriores do desenho, pra fiscalizar ali se a identidade do Pingo estava sendo bem preservada. Além disso, a gente tem um dos detalhes mais marcantes do desenho, o seu idioma, pinguinês. Que era um detalhe feito de uma forma super consciente pelo Otmar, para que o desenho fosse compreensível de forma global. Foi muito bom para que as crianças pudessem interpretar da própria maneira o que os personagens estavam falando, e também para que se identificassem mais com o protagonista e os demais personagens. E lembrando que quem faz absolutamente todas as vozes de personagens presentes em Pingo é Carlo Bonomi. Sim, ele não só fez a voz do Pingo, como também a voz do pai do Pingo, a voz da mãe do Pingo, a voz de todos os amigos do Pingo e do Robbie, como também a voz da Pinga. Infelizmente, ele faleceu em 2022, aos 85 anos. No final, Pingo teve 4 temporadas nos anos 90, somando mais 2 de um revival, finalizando com 156 episódios do desenho clássico, marcando muitas crianças. Mas, após muitos anos, sem eu nunca mais ter ouvido falar desse desenho, em 2017 eu descobri que tinham feito uma nova série, que infelizmente não era mais feita em stop motion, acabou mudando para animação 3D, mas que ao menos tentava simular aquele antigo estilo de stop motion do Pingo. Eu assisti bem pouquinho dessa versão, então não posso dar muito pitaco se a série é boa ou ruim, mas pelo que eu vi, a série não é ruim. E um detalhe meio engraçado é que as vozes dos personagens ficaram japonesizadas. Isso porque essa série foi feita no Japão, o que me fez descobrir uma curiosidade aleatória. Pingo é popular no Japão, tanto que houve até mesmo uma exposição dele lá há pouquíssimo tempo. No fim, Pingo segue sendo um dos meus desenhos favoritos, e sendo um desenho ótimo para passar o tempo. Eu realmente recomendo que vocês assistam ou reassistam. Com isso, eu vou encerrando o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. Se vocês estão sem ideia do que comentar, comentem.
ou falem os episódios favoritos de vocês. E até mais! Pingu ist eine künstliche Figur mit einem lebendigen Herz, einem echten Herz. Das schlägt und empfindet wie ein Mensch. Ja, natürlich hat er sehr viel von mir drin. Das ist ganz klar, weil ich mich bei der Arbeit bei mir orientiere, in meiner Jugend, meiner Kindheit. Da hole ich das hervor, was ich wieder hier brauche für die Darstellung von Pingu. Insofern hat eine gewisse Ähnlichkeit.